Estamos de volta com a nossa aula de número 10, com base aqui na revista Examinai, sobre a carta aos Filipenses. Nessa lição de número 10, o tema é um apelo em prol da unidade cristã, a unidade da igreja. E antes de nós entrarmos nesse tema da lição de número 10, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, quando você deixa seu like, quando você assiste o vídeo completo e você ainda compartilha o nosso conteúdo, você está ajudando esse projeto a crescer mais e mais, podendo aí abençoar outras vidas, outros ministérios, outros estudantes das Escrituras também. E lembre-se, nós já estamos preparando muitas revistas novas para o ano de 2023, lembrando que o nosso currículo ele é modular, então você pode adquirir qualquer revista em qualquer época do ano. A gente não segue datas, você pode começar no mês que desejar. Nós temos um currículo que intercala exposição de livros bíblicos com temas teológicos, com temas históricos, com temas apologéticos, para que seja uma formação teológica, pastoral e prática espiritual completa. Mas nós não marcamos datas nas revistas, portanto você pode começar o seu módulo da melhor forma que te for possível, tá bom? Então toda vez que você interage com esse projeto, você ajuda esse projeto a crescer e seguir lançando novas revistas para as igrejas aqui no Brasil, também em Portugal. A próxima revista a ser lançada já agora em dezembro é sobre seitas e heresias, e depois nós já estamos lançando também a revista com estudos sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós já estudamos a doutrina de Deus, do Espírito Santo, salvação, a doutrina da igreja, as parábolas do reino e diversas outras revistas que estão disponíveis aí no nosso catálogo. Lição de número 10, Carta aos Filipenses. O tema é um apelo em prol da unidade cristã, e a leitura sugerida é Filipenses, capítulo 4, de 2 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, e como é um texto extenso, nós vamos colocar na tela para você acompanhar. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós temos enfatizado ao longo das nossas exposições aqui com base na carta aos Filipenses o quanto Paulo se alegrava com esses irmãos, o quanto ele tinha de carinho e de cuidado para com essa igreja. Essa igreja talvez tenha sido a igreja mais querida de Paulo e a igreja com mais motivos para ser louvada e elogiada pelo apóstolo São Paulo. E aí, às vezes a gente cai naquele erro de romantizar demais o passado. É muito comum a gente encontrar pessoas que dizem assim: se a igreja hoje fosse como a igreja primitiva, se os cristãos hoje fossem como os cristãos primitivos. Claro, a gente sabe que existem qualidades na igreja primitiva que nós devemos imitar, devemos seguir os passos
dessa igreja em diversos assuntos, em diversos aspectos. Porém, nós nunca podemos nos iludir pensando que houve, no tempo primitivo, uma igreja perfeita, ou que haverá um dia, nesse mundo pelo menos, uma igreja local, uma denominação, uma tradição cristã que seja perfeita. Por melhor que alguém seja, por mais cristão, por mais dedicado a Deus, por mais saudável teologicamente, nenhuma comunidade cristã alcançará a perfeição. Não até que Cristo retorne. Existe até uma brincadeira que a gente faz, que diz que se você, por acaso, encontrar uma igreja que seja perfeita, você não deve entrar nessa igreja, porque a partir do momento que você der o seu primeiro passo ali, você estragou a perfeição dela. O fato é que igrejas são feitas por seres humanos e nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é capaz de atingir um grau de perfeição tamanha que deixemos de pecar completamente e que sejamos os melhores cristãos, os melhores pais, os melhores maridos, os melhores obreiros do mundo. É claro que a gente tem sim como meta de vida crescermos na graça e no conhecimento de Deus e adquirirmos aquela estatura de caráter que há em Cristo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E diz mais as Escrituras, buscai a santificação, porque sem ela, sem a qual, sem um viver santo, ninguém verá o Senhor. Então existe sim esse desafio, porém nós precisamos ter em mente que não existe, nunca existiu e nem vai haver, nesse período da história, nessa linha do tempo que a igreja está no mundo, uma igreja que seja absolutamente perfeita. Então, apesar de todos os elogios e apesar de Filipos, essa igreja em Filipos, ter sido a igreja provavelmente mais amada, mais desejada, mais elogiada por Paulo, ainda assim nessa igreja a gente encontra alguma coisa de errado. Alguma coisa não estava indo bem ali. Isso não deve nos assustar. Martinho Lutero, grande reformador, e que eu gosto de falar com os meus alunos, que eu considero o primeiro pastor evangélico da história, ele tinha uma frase em latim que em português o pessoal costuma dizer assim, justos e pecadores, ou simultaneamente justos e pecadores. É uma descrição do cristão e é uma descrição da igreja, dessa igreja que está no mundo. Ou seja, nós somos justos, nós somos santos, mas nós também não deixamos de pecar, nós não deixamos de ser pecadores. É preciso que a gente tenha essa visão realista da vida cristã, para que a gente não se decepcione quando ou nós mesmos falhamos ou quando outras pessoas ou até mesmo comunidades inteiras erram com a gente. Então, por mais elogiosa que seja a igreja primitiva, especialmente a igreja de Filipe, quando você observa, você vai ver que existia sim, já na época dos apóstolos, muitos e muitos problemas de ordem moral, de ordem teológica, de ordem pastoral e assim por diante. Então, a grande questão não é a gente construir hoje a igreja perfeita. Nós temos como desafio construir a igreja mais próxima possível da vontade de Deus. Mas quando ocorre um problema, quando ocorre uma dificuldade de ordem moral, de ordem teológica, isso não é motivo para que se jogue tudo para o ar e desista da igreja, desista da caminhada cristã, desista daquela pessoa que falhou com a gente, que falhou no evangelho. Muito pelo contrário. E aqui no texto é enfatizado o caso de conflito que existia em Filipos, nessa igreja de Filipos, entre duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique. Tá aí dois nomes bonitos para quem estiver sendo pai colocar em suas filhas. Essas duas irmãs, Evódia e Sintique, primeira observação que eu faço é que Paulo deixa muito claro que elas eram cristãs. Elas eram irmãs em Cristo e
mulheres de Deus. Paulo chega a enfatizar que os nomes dessas irmãs estão escritos no livro da vida, que é Filipenses capítulo 2, versículo 3. Paulo deixa isso muito claro, que elas eram cristãs, eram pessoas santas, eram mulheres de Deus. E também eram mulheres dedicadas ao Evangelho, elas eram cooperadoras. Paulo vai dizer assim, ó, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente, outro cooperador, e com os meus demais cooperadores. Então, no mesmo versículo, ele está enfatizando o fato de que elas eram cristãs, elas eram salvas, elas tinham seus nomes no livro da vida, eram mulheres santas, mulheres de Deus, e eram também mulheres profundamente comprometidas e dedicadas com a causa do Evangelho, e eram cooperadoras, elas eram obreiras no ministério do apóstolo São Paulo. Não nos é dado muitos detalhes, que tipo de cooperação elas davam, mas é enfatizado claramente que elas trabalhavam com Paulo junto com todos os demais colaboradores que ele tinha. E aí, na própria carta de Paulo, ele vai citar o Clemente, Timóteo, Epafrodito, que era da mesma igreja dessas duas irmãs. Então, isso precisa de início já ficar claro. Eram duas mulheres cristãs, santas no Senhor e cooperadoras no Evangelho, e que congregavam na mesma igreja. Lembra-te que eu disse que nós, na lição de número 9, eu comentei com vocês que nós somos como porcos e espinhos, estamos ali na mesma comunidade, e quanto mais a gente tenta se aproximar, o risco de se ferir um ao outro é muito grande. Então essas irmãs congregavam juntos e acaba ocorrendo algum tipo de conflito, pelo que a gente conclui de Filipenses 4, versículo 2, que diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Então, pelo que indica essa passagem, houve algum conflito entre essas duas irmãs. E é interessante que, como cooperadoras na obra, naturalmente existia uma posição de destaque para essas duas obreiras na igreja. Então, esse conflito que existia entre as duas cooperadoras, essas duas obreiras, acabou chegando aos ouvidos de Paulo. Porém, aparentemente, é uma situação pontual. Não é algo que fosse uma constante na vida dessas duas irmãs e nem que fosse algo comum na igreja. Né? Porque aí, quando você pega a situação em Corinto, por exemplo, você vai ver que a carta de Paulo é direcionada a toda a comunidade, porque toda a comunidade estava vivendo divisões, brigas, imoralidades, etc. Ou pelo menos a tolerância com a imoralidade. Aqui não. Aqui é um problema pontual, diz respeito a dois membros da igreja, e é pontual também, ao que parece, na vida dessas duas pessoas. Então elas eram cooperadoras, elas trabalhavam junto, elas eram santas, eram obreiras fiéis, porém, nesse momento, algo aconteceu ali, algo ocorreu, a gente não sabe o que é, e houve um conflito, houve um atrito. Talvez uma delas tenha se sobressaído mais e a outra ficou chateada, isso acontece hoje também. Talvez uma tomava conta de um ministério, por exemplo, ela fosse professora da catequese das crianças e de repente as crianças pediram a outra. E aí houve um conflito? A Bíblia não diz. Talvez haveria alguma viagem missionária e uma foi preferida com relação à outra e houve um conflito? A gente realmente não sabe. Talvez tenha esquecido a data do nascimento. Talvez entrou na igreja e não cumprimentou a outra. Isso acontece. E lembra dos porcos espinhos, né? Eles estão passando, eles estão... Sabe, eles são irmãos, eles são da mesma família, mas de vez em quando dá uma enroscada ali. E é isso que aconteceu aqui. Isso nos lembra, nos faz ver o seguinte: por mais perfeita que seja uma igreja, por mais que seus membros sejam dedicados, amorosos, fiéis a Deus, num momento ou outro vai haver conflito e aí a igreja precisa ter maturidade para sentar, conversar, aparar as arestas e resolver o conflito.
Uma igreja verdadeira, ela não é marcada pela ausência de conflito, ela é marcada pela capacidade, pelo dom do Espírito, pelas qualidades do fruto do Espírito que habilitam essa igreja a sentar e resolver os seus problemas. Aí sim você vê que essa igreja está andando de acordo com a verdade de Deus. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que nós podemos ter a pretensão de nunca mais pecar, de nunca mais cometer nenhum tipo de erro nas nossas vidas. Por exemplo, em João capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Provérbios 28, 13 diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a questão não é se você errou, se você teve um problema, se a igreja está tendo uma dificuldade aqui e ali com alguém, ou com muitas pessoas, ou com grupos pensando diferente, puxando para lados diferentes. A questão é se a igreja tem a capacidade de sentar, aparar as arestas, resolver o problema e manter-se firme no propósito de seguir rumo ao alvo, de trabalhar em prol do reino de Deus, quando às vezes a gente não consegue resolver alguma dificuldade ou alguma diferença. Às vezes você nem consegue resolver essa diferença de modo absoluto, mas você consegue o quê? Seguir caminhando em frente, seguir junto. Porque nós, qual que é a nossa tendência? Quando existe algum conflito, a gente quer separação, a gente quer divisão, a gente quer cada um por si, a gente quer que o nosso lado ganhe. E sempre tem que ter um perdedor. Para que a gente sinta que venceu, para que a gente sinta que progrediu, alguém tem que perder. É o ganha-perde, né? Nunca ganha-ganha. Mas no Evangelho tem como os dois lados ganharem. Desde que as pessoas sentam, conversem, apare as arestas e mantenha firme diante dos seus olhos o alvo. O alvo não é separar do outro. O alvo não é vencer a opinião do outro, a vontade do outro. O alvo é seguir rumo até o reino de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, essas irmãs, elas eram profundamente trabalhadoras, cooperadoras de Paulo. Elas eram pessoas santas e verdadeiramente convertidas, crentes no Senhor, a ponto de que os seus nomes, Paulo garante, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Olha o privilégio. Imagine Paulo aqui hoje, chegando para mim, chegando para você e falando: o seu nome está escrito no livro da vida. É claro que nós, pela fé, nós temos essa convicção, mas aqui nós estamos falando de algo diferente, algo um apóstolo enviado de Deus, cuja palavra dele é a palavra de Deus, e chegar e citar o seu nome e falar: o seu nome está no livro da vida, porém, você está com um problema. Tem um pecado na sua vida aí. E você precisa corrigir, você precisa resolver. E como é que Paulo lida com essa questão? E aqui nós temos 3 lições práticas para nós hoje tentarmos também encontrar soluções para os nossos conflitos na igreja, na família, onde quer que seja. Primeiro, Paulo lidou com o problema que havia em Filipos entre essas duas irmãs doutrinariamente. Então Paulo não chegou: olha, vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas bonitas, a vida é assim mesmo. Ah, mas é porque o ser humano é cheio de traumas e aí essas coisas acontecem. Não. Paulo chega e apresenta razões teológicas. Ele apresenta razões bíblicas, doutrinárias para resolver o problema. Ele fala: ó, eu rogo, eu suplico a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E aí ele vai falar da alegria cristã, ele vai falar da paciência, ele vai falar do amor cristão, e vai somando outros motivos teológicos, outros motivos doutrinários, pelos quais esse problema precisava ser resolvido. Então Paulo lida com esse problema de divisão na igreja, esse conflito entre essas irmãs, a partir de uma perspectiva bíblica e doutrinária.
Muitas vezes nós confiamos demais na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise e tantas outras coisas que têm o seu valor, ninguém quer negar que tem esse valor. Porém, a gente acaba esquecendo de buscar aquele que é o principal remédio, a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, a gente lê que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, perfeitamente habilitado, capacitado para realizar toda e qualquer boa obra. Então, o principal remédio, a principal solução está na palavra de Deus, está nas Escrituras. Então, nós precisamos lidar com os nossos problemas a partir das Escrituras. E aí vem a segunda lição que eu quero destacar para vocês sobre isso que estava acontecendo ali. Paulo, ele confrontou o pecado com a palavra. Ele confrontou o pecado por aquilo que o pecado é, pecado. Ah, tá havendo um problema de moralidade. Ah, mas é assim com o jovem. Ah, homem é assim. Essa idade é assim. Essa situação. Não, o pecado, ele é o pecado. Ele precisa ser tratado como pecado e ele precisa ser abordado, resolvido a partir de um confronto com a palavra de Deus. Aqui está o pecado, aqui você lança a luz da palavra de Deus. E aí, nós, como cristãos, cada um, né, de nós é responsabilizado pelos seus atos, pelas suas ações, à luz do que ensina a palavra de Deus. Então a igreja ela não pode ficar querendo abordar o pecado com sociologia, com psicologia, ainda que essas matérias elas tenham o seu valor e o seu lugar também no trabalho pastoral. Mas nunca a ponto de chegar e dizer que as escrituras é um remédio à parte, não. As escrituras elas são o remédio. Agora, se a pessoa tem outro tipo de problema, às vezes a pessoa tem um problema de ordem psicológica ou física, e aí ela precisa de outros auxílios, é uma coisa. Mas o pecado em si, ele deve ser tratado como tal. Não na cadeira de um analista, mas frente a frente. O pastor, a palavra e o membro da igreja. Ou, às vezes, o membro, a Bíblia e o pastor. O pastor, às vezes, também precisa ser corrigido. Aliás, constantemente precisam ser corrigidos. E aí nós vamos para a terceira lição, que é a necessidade de obreiros preparados para a tarefa do aconselhamento. Observe que Paulo está dizendo assim: rogo a essa irmã e aquela que vivam bem, que vivam em harmonia, e peço a ti, meu cooperador, que me ajude, me auxilie nessa situação com essas irmãs. Então havia alguém ali, possivelmente o próprio portador da carta, que é Epafrodito, ou talvez outro, e essa pessoa, Paulo confia nela, a ponto de pedir que ele o auxilie na resolução desse problema que existia entre Evódia e Síntique. Então a igreja ela precisa ter obreiros preparados para lidar com os conflitos, com as situações. Se você, por exemplo, enfrenta uma dificuldade com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, que bênção é se você puder pegar o telefone e falar com o pastor, falar com o obreiro de confiança dessa comunidade, e essa pessoa tem habilidade espiritual, teológica, social inclusive, de poder chegar, te dar um conselho e te ajudar a resolver um problema. É isso que Paulo tem aqui. Ele tem obreiros nos quais ele pode confiar para auxiliar nesse trabalho. Então, nessa lição de número 10, onde nós somos chamados para trabalhar em prol da unidade cristã, nós aprendemos que as dificuldades, os conflitos, os problemas na igreja são inevitáveis, porque nós, seres humanos, inevitavelmente, uma hora ou outra, falhamos ou ficamos aquém do padrão, talvez de outra pessoa, e isso acaba gerando conflitos. Então, por mais que a nossa missão seja a perfeição cristã, a qual nós devemos buscar constantemente, ainda assim, num momento ou em outro, a gente acaba ficando aquém. Isso não é motivo de susto.
Isso é motivo de arrependimento, isso é motivo de conversão, e nesse processo, é bom, é agradável que a gente tenha o socorro da palavra e o auxílio de obreiros capacitados, homens e mulheres de Deus fiéis, capazes de nos auxiliar nessa busca pela unidade, pela santificação e pela perfeição cristã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o nosso conteúdo e compartilhe o nosso material. Um forte abraço, que Deus abençoe você.